Pronto. Boa noite a todos, boa noite. Estamos aqui hoje, mais um encontro de quarta-feira. Já fizemos aniversário de mês, graças a Deus, cada encontro mais bacana que o outro. E muito feliz de estar fazendo desse espaço um espaço aberto a todas vocês. Hoje, até a Cláudia, que está aí, uma das Cláudias, né? Me pediu, até já falou comigo que quer participar, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei feliz de ver como as pessoas estão curtindo o assunto, estão aprendendo. E nós que entramos para uma empresa que eu admiro demais, que é do Terra, que é uma empresa que eu compartilho os óleos essenciais da empresa, acho que nós estamos quebrando várias, como se diz aí, várias regras, porque as pessoas acham que a gente é uma empresa, que realmente a gente é uma empresa que trabalha no segmento do multinível, mas nós estamos mostrando que somos também pessoas que somos muito interessadas, queremos buscar conhecimentos e queremos compartilhar os olhos cada vez conhecendo mais. E tem um mundo de coisa para a gente conhecer, um mundo. E a Ariane, sempre que trabalha comigo, é uma pessoa, ela vai se apresentar, uma menina muito bacana, muito competente, estudar com a gente na rede. Ela fazia reuniões comigo e ela sempre me perguntava assim, Marcinha, mas e esse óleo, como é que eu faço com esse óleo a parte emocional? E eu, para quem me conhece, para quem bate papo comigo, eu sou daquela da ação, do racional, mas sempre estudando, falando. Eu sempre falo para vocês, gente, da parte holística dos olhos, como é bacana a parte física, emocional, mental e até espiritual. Só que eu falava, Ariane, eu sou louca para apresentar, para ver essa vibe. E como você está nesse caminho, quem sabe você não abre esse espaço para ser seu. E ela pegou isso, porque não é fácil. Nós temos uma linha muito bacana de emoções da do Terra. E a Ariane, que desde o primeiro dia que eu a convidei, eu sabia que ela ia ser uma menina que ia brilhar muito, porque eu a convidei ela num jogo de vôlei num sábado. Eu acho que era um sábado, era um jogo de vôlei nosso era dia do nosso Outubro Rosa que o Minas Tênis faz. E na quarta-feira eu ia embarcar para São Paulo para o nosso primeiro ano de convenção, primeiro ano, abertura da do Terra. Era a abertura da do Terra no Brasil e era todo mundo junto lá. E a Ariane falou assim: eu vou, não tinha mais avião, tava caro pra caramba o avião, na verdade, não tinha mais hotel. Eu falei pro cara do hotel pôr uma cama no meu quarto. Eu tinha acabado de conhecer ela, na verdade, lá no sábado do jogo de vôlei, a gente não se conhecia. E ela foi de ônibus, chegou lá, deu jeito e está aqui. Então, eu acho assim, Ariane, eu tenho muito orgulho de você. Acho que quem planta maçã, eu brinco, colhe mesmo, colhe maçã, não vai colher outra coisa. Então, se a gente está plantando um trabalho bonito, pode ser do nosso tempo, do nosso jeito, mas eu acho que nós todas vamos chegar lá. E com muita honra, muito feliz, eu estou convidando aí para você fazer essa aula linda de emoções que eu tenho certeza que vai emocionar todo mundo, tá? Prazer, boa noite a todos. Obrigada, Marcinha. Eu só tenho a agradecer você ter colocado os óleos na minha vida, né? Porque foi você que falou comigo a respeito dos óleos essenciais. E eu tô na do Terra desde o lançamento na convenção mesmo, né? Que aconteceu em outubro do ano retrasado, né, Marcinha? E foi dessa forma. A gente se encontrou no Outubro Rosa e lá você falou dos óleos, chegou em casa, eu já estava pilhada querendo a informação. No domingo te pedi, falei, não, vou querer cadastrar. Você me cadastrou e aí você falou, olha, você está interessada, eu acho que eu tenho que ir à convenção. E realmente eu consegui comprar passagem de ida, voltei de ônibus, fiquei no seu quarto com a Roberta e foi muito bom. E desde então, sou apaixonada pelos óleos, faz parte da minha vida. Me apresentando aqui rapidamente, eu não sou da área de saúde, eu sou administradora, especializada em comércio exterior, fiz cursos de finanças, em marketing, mas os óleos essenciais entraram na minha vida para ficar. Aqui em casa nós sempre gostamos muito de alternativas, né, saudáveis para cuidar da saúde. Nós usávamos homeopatia, florais e tudo mais. E o que aconteceu foi quando eu descobri o poder dos óleos essenciais, a forma como eles são potentes e como eles são versáteis também, eu percebi uma tremenda ferramenta para a gente trabalhar o autoconhecimento, sabe? Para gerir, para assumir as responsabilidades ali da nossa vida. E comecei a utilizar, me apaixonei e hoje faz parte da minha vida. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um pet, e todos aqui em casa fazem uso dos óleos essenciais, né? Então, como eu falei com a Marcinha, eu sempre gostei, eu vejo essa questão assim
bem integralizada da ação dos óleos no nosso corpo. Então, preparei com muito carinho para vocês essa apresentação. E não sou, então, da área de saúde, mas eu acho que ficou um material legal, que vai orientar, e eu espero que nos ajude, assim, nesse momento de quarentena, para a gente administrar melhor nossas emoções, trabalhar melhor, né, a forma como a gente lida com as situações adversas, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Então, vou começar aqui e vocês vão me dando um feedback aí, se precisa de alguma coisa a mais, se tem algo que não está tão claro, tá, gente? Ó, primeiro pontinho aqui, peraí, deixa eu só ver onde é que eu vou passar. Coloquei pra gente o que são as emoções, né? Quando a gente está falando de emoções, nós estamos buscando aquelas reações aos estímulos que a gente recebe. Geralmente, quando o estímulo é positivo, é mais tranquilo, né? A gente tem mais dificuldade em lidar com aquele estímulo negativo, com alguma situação de estresse, alguma frustração. Então, as emoções vão ser a forma como a gente vai reagir a esses impulsos. E quando a gente fala de emoção e óleo essencial, a gente vai estar relacionando como esses óleos essenciais, que são os compostos aromáticos extraídos de plantas, destilados para o nosso bem-estar, vão poder nos auxiliar, nos dando algum suporte, nos ajudando a enfrentar alguma situação, a nos manter no equilíbrio, ou a nos dar um estímulo, ou reduzir um nível de ansiedade, né? Então, nós vamos tentar fazer esse link com os óleos que a gente conhece, com o que a gente tem disponível hoje, para conseguir lidar melhor com as situações do dia a dia, com os desafios que a gente vive, né? Eu fico pensando aqui mesmo, mãe, a gente chega, hoje estava no trabalho, preparando a apresentação também, chega, o filho está esperando e quer brincar e quer falar, e a gente com a cabeça a mil. Então, a gente vive sobrecarregado e a gente precisa ter um trabalho, um autocuidado conosco mesmo, né? Para conseguir lidar de uma forma produtiva, sem tanto desgaste em relação à nossa saúde, né? Então, esse aqui é o propósito que a gente tem. É legal a gente falar que mesmo que a gente vai abordar na questão emocional, quando a gente está falando de óleos essenciais, nós temos sempre ação nos 3 níveis, né? A gente vai ter ação no nível físico, no mental e no emocional. Quando a gente fala no físico, é muito dentro daquilo que a gente já costuma trabalhar, de você falar assim, uma indigestão, uma náusea, uma sinusite, uma dor de cabeça. Então, assim, o hortelã-pimenta a gente pode usar para o alívio de dor de cabeça, para um relaxamento muscular. Ao mesmo tempo, ele vai atuar na questão mental, ele vai ajudar a gente em relação a um foco maior, visto que ele melhora a oxigenação do nosso corpo, né? E ele também vai atuar na parte emocional. Então, sempre que a gente estiver usando um óleo essencial, a gente vai lembrar que, por mais que a gente esteja buscando um alívio para a questão, por exemplo, de uma azia, a gente vai estar tendo um resultado também em outros aspectos. Isso, eu pelo menos percebia muito aqui em casa, porque eu comecei a usar principalmente o hortelã-pimenta, eu tinha muita enxaqueca. E eu usava, e quando eu utilizava hortelã-pimenta na fronte, diluído e tudo mais, eu percebia meu intestino funcionando melhor. Então, a gente percebe como é que ele tem uma ação sistêmica no nosso corpo, né? Então, eu acho que mesmo quem é mais racional, vale a pena prestar atenção nos aspectos físicos, porque, de certa forma, está tudo conectado, né? O nosso corpo funciona de uma forma integrada. Então, no físico, os óleos podem te ajudar para indigestão, sinusite, dor de cabeça, feridas. No mental, nas preocupações, falta de concentração, perda de memória, exaustão. E no emocional, a gente vai trabalhar os sentimentos de ansiedade, irritação, depressão e angústia. Vou passar para o próximo. É legal a gente pensar que mesmo a emoção parecendo algo muito distante, a gente consegue perceber que uma pessoa que sente muita raiva, por exemplo, costuma ter algum desconforto relacionado ao fígado. Uma pessoa com muita tristeza tem problemas relacionados à respiração, ao pulmão. A angústia costuma atacar a gastrite, né? Assim, relações ao estômago mesmo. E mágoa, por exemplo, a gente tem problemas relacionados ao coração e o medo ao rim. Então, mesmo que a gente pense que está muito distante, às vezes acontece da gente perceber, olha, quando eu tenho um sentimento negativo, esse sentimento costuma ser raiva. O meu, eu percebo isso, apesar de ser mais tranquila, às vezes eu me pego com raiva de alguma situação. E a minha enxaqueca tem a ver com a questão de gordura, com a questão de fígado, então tem todo um perfil que está conectado. E que quando a gente começa a ter essas ferramentas de óleos essenciais, eu acho muito válido a gente pensar, começar a analisar qual o problema físico que geralmente nos demanda um pouco mais de atenção.
Qual parte do nosso corpo que sempre está chamando ali, olha, eu estou sentindo uma azia constante, uma dor de cabeça constante, é o meu intestino que não funciona bem, eu não consigo liberar muito aquela emoção que está presa, né? E a gente vai percebendo que tem muita relação com a nossa personalidade. Então, é uma nova forma de ver, é um momento de agregar uma ferramenta a mais para nos enxergar. E aí, eu penso o seguinte, quando a gente começa a se olhar, a gente tem que ter uma responsabilidade conosco mesmo. Eu acho isso uma oportunidade tremenda nesse momento de quarentena, que geralmente a gente tem uma tendência a ter mais tempo para pensar, para colocar em ordem algum projeto que está parado, para mudar aquilo que não está muito bom na nossa vida. E eu selecionei aqui uma telinha que eu gosto bastante, que de vez em quando eu posto lá no meu Instagram, que é a gente se cuidar. E se cuidar pensando em todos os aspectos, né? No físico, de procurar ter uma melhor qualidade de sono, de descansar, de ter atividades físicas, de ter uma alimentação saudável. No emocional, manejar o estresse, né? Lidar com as adversidades, ter um auto-perdão, uma autocompaixão, coragem, positividade, enfrentar a situação, vê-la, né, com uma possibilidade também, não só com aquela situação nossa de medo, de temor, de insegurança, mas de ter um olhar positivo, né, frente ao que a gente vive. No social, é muito importante também a gente ter os amigos, ter alguém para ouvir, para pedir ajuda, para ser ouvido, ter relações saudáveis, estar em contato com pessoas que a gente gosta. Isso tudo melhora a nossa imunidade, melhora nosso astral, eleva nossas vibrações e costuma nos auxiliar a ficar melhor, né? Depois que a gente conversa com alguém que a gente gosta muito, a gente sente melhor. Então, às vezes, uma paradinha durante o dia para você ter aquela conversa com um amigo que você está doido para falar, eleva a sua vibração e você fica muito mais feliz, você consegue lidar melhor com as questões do dia. E a parte espiritual, que é a meditação, é a conexão com a natureza, é o silêncio, a oração, o estudo, o sentir-se parte de algo maior. A gente conseguir perceber que não está tudo sob nosso controle, que a gente não tem que ter aquela rigidez de responder por tudo, de ter uma ansiedade que a gente fica inseguro com o que vem pela frente e que não consegue viver o presente, né? Que isso acho que acomete muita gente. A gente fica tão tenso querendo controlar o que está acontecendo, as ameaças, a questão do vírus, achando que a gente realmente tem o controle de tudo e a gente percebe que não tem. Então a gente precisa entender que existe algo maior, que a gente faz parte disso, fazer o nosso melhor, ter o nosso cuidado e viver da melhor forma que a gente pode, o dia de hoje, né? Então a gente tem olhos que vão nos ajudar em várias dessas questões. Hoje nós vamos focar na parte emocional, mas depois vale a pena você observar o óleo que você costuma usar, para que mais que ele serve? Está usando às vezes para uma questão física, mas e no emocional? E começar a se perguntar se aquele óleo agrega algo para você, se você está percebendo uma mudança ou não. No uso dos óleos, também queria colocar aqui que a gente percebe que às vezes você começa com um óleo, que é aquele seu óleo preferido, e aos poucos a gente vai tendo outras necessidades, né? E a gente vai trocando. Nosso organismo é uma coisa meio intuitiva, como se fosse aquilo que o cheiro te atrai, aquilo que você está precisando, né? Então, eu acho que um pouquinho desse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês vai trazer um pouco de conforto, de um sentimento de paz para vocês. Eu espero que possa ajudar. Quando a gente vai falar do uso dos óleos essenciais para questões emocionais, nós vamos estar falando na parte aromática. Por quê? Todo mundo sabe que aquele cheiro, vamos supor, de um bolo que acabou de sair, de um perfume que a mãe usava na época da infância, de um alimento que a avó costumava fazer, de um cheiro de loja, de roupa, qualquer que seja o aroma, quando a gente sente, leva a gente para aquele local, né, da memória que está guardada no cérebro e tudo mais, e ela está diretamente relacionada com nossas emoções. Então, eu coloquei aqui para quem está iniciando, como é que a gente pode utilizar os óleos essenciais aromaticamente. Uma forma muito simples é a gente pegar o óleo, pingar a gotinha na mão. Esse é o Balance, tá, gente? É um dos meus favoritos. Esse começou sendo favorito, ele não deixou até hoje. Continua sendo. A gente esfrega e respira profundamente. Dessa forma, é o mais simples que a gente pode fazer em qualquer lugar. Eu costumo passar depois nos pulsos, na nuca.
É uma forma que você tem prática de andar com seu óleo sempre à mão, para a hora que você precisa, ele está acessível, pingar na mão e fazer a inalação. Uma outra forma é o difusor aromático, né? O meu tá aqui, por causa do final do dia, para dar um ritmo maior, dar mais gás, para estar mais energizada para esse momento com vocês. Então, é uma forma da gente colocar e, de repente, beneficiar não só a nós mesmos, mas a família toda, um ambiente, um grupo maior, na hora do sono também, ter maior conforto, né? Um efeito mais longo. Mas a gente também pode colocar na hora do banho uma gotinha no chuveiro, a gente pode colocar aquelas bacias, né? Para a gente fazer a aromatização, igual a gente fazia antigamente com a avó. Então, tem várias formas como a gente pode estar utilizando os óleos aromaticamente. E como é que esses óleos vão agir? Por que é que a gente, ao inalar esse óleo essencial, que é essa molécula bem volátil, né? Que a hora que a gente abre o vidrinho já toma conta do espaço da sala, todo mundo consegue sentir aquele aroma. Por que é que ele vai agir no nosso corpo? O que é que ele vai fazer? Olha, quando o aroma é inalado, o aroma vai ser captado pelos nossos receptores olfativos no nariz. E ele vai ser processado no sistema olfativo e vai entrar em contato com o nosso sistema límbico. E o sistema límbico é onde nossas emoções e lembranças estão armazenadas. E ele vai entrar em contato com o nosso cérebro, estimular através dos neurônios e vai sair dele ali um impulso, né, para o nosso corpo agir de uma determinada forma. Isso pode ser relacionado aos nossos níveis hormonais, a nível de cortisol, a endorfina. Então, ele vai ajudar ao regulamento, a regulação dos nossos hormônios, praticamente, assim, né? Atuar nessa parte também endócrina do nosso corpo. Então, assim, essa ação é muito rápida, ela é direta. A gente lembra, quando a gente cheira um aroma diferente, esse aroma logo já cria alguma memória, já nos leva para algum lugar, quando é um aroma conhecido, né? E o que é interessante a gente pensar nisso? Que todas as experiências interiores e exteriores vão influenciar nas nossas emoções. Nossas respostas às emoções vão moldar o nosso humor. E o nosso humor vai desempenhar um papel importante na nossa capacidade de se sentirmos concentrados, motivados, né? É da forma como nós vamos lidar com as situações que a gente vive. Quando a gente tem emoções positivas, a gente está lidando bem com as situações que nos aparecem, né, no dia a dia, a gente pode levar para um enfoque de concentração, de motivação, de criação. E quando a gente está com emoções negativas, a gente fica desanimado, desinteressado, confuso, sem ânimo mesmo, né? Sem vontade de seguir. Então, quando a gente pensa nisso, que são as experiências interiores, as nossas vivências, a gente vai lembrar também que cada óleo pode reagir de uma forma diferente para uma pessoa ou outra, de acordo com as vivências e as memórias que aquele aroma possa trazer a ela, pelo que ela já tem experimentado. Aqui é só um resuminho para a gente lembrar. Então, o óleo foi extraído da planta, e ele, depois de extraído, ele vai virar, isola-se os componentes químicos desse óleo, a fim de que eles potencializem um determinado benefício que nós estamos buscando, né? É interessante falar, que eu esqueci, que para muitas pessoas, o óleo essencial é como se fosse a alma da planta. Por quê? É nele que ela encontra as propriedades para ela se regenerar quando um inseto come um pedacinho da folha, para ela se proteger das ameaças sazonais, para ela se defender ou se adaptar para um clima ou para alguma situação adversa que esteja ocorrendo, e inclusive para a questão de polinização. Então, assim, a gente está recebendo um grande presente da natureza a hora que a gente recebe esse vidrinho, né, que saiu ali da planta e que chegou nas nossas mãos com essa praticidade toda de ter uma gota ao alcance das mãos, de uma forma que a gente tem que ser grato. Lembrar que aqui tem algo que está em movimento, que está doido para sair. A gente abre o vidrinho, o aroma já se espalha, já toma conta do ambiente e que vai agir no nosso corpo, né? Aqui eu separei as características por grupo de óleo essencial. Por quê? Cada óleo essencial tem um mix de constituintes químicos. E eles se isolaram nos mentolados, por exemplo, os principais constituintes são as cetonas e os alcoóis. Eles têm benefícios energizantes, estimulantes, revigorantes. Então, isso é uma característica genérica do grupo dos mentolados. Quando a gente fala dos óleos cítricos, aí nós estamos falando da laranja, do limão, tangerina, bergamota,
a gente vai ter monoterpenos e limoneno como principais constituintes. Nós temos mais, tá, gente? Não são só esses, mas esses são os que estão mais presentes. E as propriedades desses são estimulantes e revigorantes. Quando a gente pensa nos florais, os principais constituintes químicos são os alcoóis monoterpênicos, estéreis, linalol, acetato de linalol, e os benefícios são estimulantes e revigorantes. E também tem a ação calmante também, né, que auxilia junto ali. A gente pensando nos condimentados, são principais fenóis, então tem até a gente tem que tomar o cuidado com eles por serem os fenóis são termogênicos, então a gente não deve aplicar na pele sem diluição, né? Na hora de inalar também o ideal é no difusor, mas ele vai ter propriedades aquecedoras, que também são acolhedoras, então eles trazem um conforto para a gente. E os herbáceos, nós vamos estar falando principalmente de estéreis, óxidos e sesquiterpenos. As propriedades são suavizantes, renovadoras e estabilizadoras. Então aqui a gente agrupou de acordo com o óleo, né, tipo assim, o grupo de óleos, as principais características, os principais componentes químicos de cada um deles. E eu fiz essa tabelinha aqui pra gente, para facilitar um pouco na hora da gente pensar em relação ao óleo, da onde ele vem, da onde ele é extraído. Porque, por exemplo, da laranja a gente tem, a gente pode estar extraindo do fruto da laranja, que é o white orange, ou a gente pode ter o neroli das flores, né? Então, assim, a gente pode, de uma mesma planta, ter vários óleos essenciais. E eles têm características próprias também de acordo com a parte que a gente está utilizando. Então, quando a gente está pensando nessa parte mais emocional, considera-se que as raízes, elas vão trabalhar muito emoções de aterramento, de estrutura, de segurança. Uns óleos que a gente tem bem comuns na do terra, que muita gente já deve ter, é o vetiver, o gengibre. Então, quando a gente quiser trabalhar essa questão de segurança, de pertencimento, de estar no hoje, de estar no presente, o vetiver é super indicado. Se a gente pensa na questão de madeira, a gente vai ter força, confiança, segurança, tudo por causa da força mesmo do tronco. É uma coisa muito intuitiva. Chega a ser curioso, de tão simples, sabe? Eu acho que por isso sempre me encantou também. E ali a gente vai ter o cedro, que inclusive é o produto do mês, né? Para quem faz o LRP esse mês, e o cipreste. Quando a gente pensa em relação a resinas, a gente vai estar falando em óleos que vão trabalhar introspecção, conexão, proteção, espiritualidade, a sensação de pertencimento. Ali a gente tem o frankincense, copaíba, mirra. Se a gente já pensa na semente, que está ali onde está o fruto daquela, a origem, né, daquela planta, a gente está falando muito de criatividade, de leveza, de clareza, de energia. A gente tem o funcho e cominho. Se a gente já vai pensar em folhas, a gente vai comentar a respeito da percepção, da comunicação, do posicionamento. Eu me lembro muito, Renata, do seu curso, né? Quando falava da questão do eucalipto mesmo, né? Que quando a gente observa uma folha, um campo de eucalipto, a gente escuta, né, aquele barulhinho das folhas, parecendo que estão conversando, né, com o vento. E aí, então, que ele é um óleo excelente para quem precisa melhorar a habilidade de se expor, de conversar, de expor os pensamentos, né? Então, eu acho isso, assim, encantador. É uma coisa que sempre mexeu muito comigo, que eu me interesso por isso, sabe? Me lembro também mais um aqui desse grupo, que foi até a Renata também que comentou no curso, né? Que o lemongrass mesmo é um tipo de planta que ela tem o espaço dela e o tipo de folhagem impede que outros animais avancem muito do espaço dela. Então, é um óleo que trabalha muito questão de limites saudáveis. Então, eu usei, foi um dos meus óleos favoritos durante um tempo. Então, ali a gente também tem melaleuca, tem o patchouli, que é considerado um óleo de quebra de padrões, tem o cipreste, que ajuda na questão de flexibilização, especialmente quando a gente trabalha muito rígido, precisa trabalhar rigidez conosco mesmo, cobrança, né? Então, assim, é uma forma diferente da gente ver, mas que, de certa forma, tem toda a conexão com aquilo que a gente já conhece. O cipreste, por exemplo, é um óleo que a gente usa muito para o sistema circulatório, para o movimento. Então, ele trabalha dentro do nosso corpo também, das nossas emoções, a questão de flexibilidade. O gerânio também. Na questão das flores, faltou aqui, gente, eu não escrevi, mas a gente tem o Yang Yang, depois eu completo para mandar para vocês. O Yang Yang, a gente tem
o gerânio, a gente tem a lavanda, a gente tem uma série de óleos que vão trabalhar nessa questão do amor. Os frutos, eles consideram que trabalham organização e proteção. Aí nós estamos falando da laranja, do limão, do grapefruit, bergamota, tangerina. As ervas vão trabalhar a questão de criação, comunicação e persistência. Ali a gente tem o alecrim, o louro, manjerona, salve e hortelã. E as especiarias trabalham energia, motivação e prazer. Por exemplo, o cravo, a canela e a pimenta negra são muito comuns também. Acredito que todo mundo já experimentou, né? Resumidamente, assim, pensando até nos óleos que a gente costuma ter nos nossos kits de cadastro, a gente pode pensar que o limão, como os demais cítricos, são inspiradores. O lavanda é um dos óleos que todo mundo costuma conhecer, é um dos mais tradicionais mesmo, e é um poderoso ansiolítico natural, então é um calmante. E o frankincense renovador, trabalha essa questão de pertencimento, né? Ele estimula inclusive a nossa pele quando a gente quer regenerar células, né? Estimular colágeno. Então é um óleo renovador. Peppermint a gente tem como energizante e um mirra suavizante, de acalmar também, né? De um pertencimento, de uma acolhida. Separei aqui para vocês, gente, uma forma só da gente ter bem simples ali, alguns dos óleos, que eles geralmente classificam os óleos essenciais em dois grandes grupos, alguns mais estimulantes e energizantes e outros calmantes. Então, nós colocamos aqui como os estimulantes os cítricos, principalmente, e o hortelã-pimenta. Eu não sei, acredito que todo mundo já teve a oportunidade de experimentar, de inalar uma gota de algum cítrico. E ele, para mim, pelo menos, ele faz aquela conexão com a terra, com o pomar, né, com a fruta do pé. E isso acalma. Essa conexão da gente sentir que faz parte, que tem algo a mais, porque quando a gente pensa nas plantas, nos animais, na natureza, tudo funciona em harmonia, sem tanto esforço. A gente percebe que a gente pode sentir mais confiante, que as coisas vão acontecer da forma como deve ser, de realmente entregar e confiar. O hortelã-pimenta é um óleo também muito energizante, que melhora a nossa questão respiratória, melhora a oxigenação do nosso corpo, nos deixa mais disposto, facilita a prática de exercícios, ele pode te dar aquela energia durante o dia, quando você está sentindo que o gás acabou, mas você ainda tem muita coisa a realizar. Então, são óleos que a gente pode usar logo pela manhã, na hora que a gente acorda, porque eles vão te dar aquela energia a mais, principalmente nesses momentos de quarentena que a gente está vivendo, onde muitas vezes um dia parece igual ao outro, né? E que a gente às vezes não tem muito desejo de sair de casa, de realizar e que precisa de uma motivação extra, né? Aqui também eu coloquei alguns dos mix que a gente tem na doTERRA e que podem auxiliar. O Citrus Bliss, que é um mix exclusivo, que é de cítricos mesmo, e que vai trabalhar essa questão estimulante, energizante. O Elevation, que é espetacular, que é o óleo da alegria, o mix da alegria, né? Combina também cítricos com ylang-ylang, com bergamota, para poder levar o nosso humor super poderoso. Então, é um óleo que vale a pena considerar se você acha que está desenergizada nesse momento. E o Motivated, que a gente vai falar um pouquinho para frente. A gente falando na linha dos calmantes, a gente vai ter o manjericão, a bergamota, que trabalha muito a questão de autoaceitação, de amor próprio, o coentro, a sálvia, lavanda, camomila romana, que é o óleo que agora quem fizer um pedido de 200 pontos ainda ganha na doTERRA, né? E é um óleo que tem propriedades calmantes excelentes, que auxilia na questão de sono, mas que também trabalha muito a questão de acolhida, da gente sentir cuidado, que tem um elo com a mãe, né? Então trabalha muito nessa questão de segurança na parte emocional. O nardo e o vetiver. Fiz uma grande separação aqui, porque a gente às vezes vai indo pelo que cada óleo tem e pensa, ok, mas eu estou nesse momento sentindo o quê? Medo. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo do vírus, eu estou com medo do meu emprego, eu estou com medo do que vai acontecer com a economia, estou com medo dos hospitais, estou com medo do que eu vou passar, estou com medo de perder alguém ou eu perdi alguém. Então, assim, nessa ideia, eu coloquei aqui novamente as mesmas informações que nós já tínhamos ali atrás, mas para ajudar de uma forma simples a você identificar
o sentimento que você tem hoje. Quando você está vivendo essa situação de hoje, junto da quarentena, em casa, com pouco convívio, né? Um convívio mais restrito, como que você vem se sentindo? Você está se sentindo apático, inseguro, ansioso? Um mentolado como o hortelã pode ser um bom óleo para você tentar mudar. O que eu gostaria de falar? Aqui a gente tem várias características e vários grupos de óleos que podem estar auxiliando a gente. É importante você olhar o óleo que às vezes você já tem disponível, ou então o óleo que te agrada, que o aroma te faz bem. E ao mesmo tempo, lembrar que o óleo, ele vai te dar um suporte. Ele tem um apoio, né, dos componentes químicos para você dar aquele passo de mudança que você está buscando. Por exemplo, eu acordo desanimado. Aqui em casa, o meu menino mais novo agora está na época da quarentena, não está tendo que acordar tão cedo, porque a aula dele não começa às 7. A aula dele agora está começando às 10. Então, ele está tranquilo, mas ele não gosta muito de acordar cedo. O horário dele de acordar normalmente é 8 horas. E quando a gente está em época de escola mesmo, que a gente precisa acordar 6h40 para estar chegando na escola às 7h15, tem dias que ele, que é super bem-humorado, acorda mal-humorado. Aí é muito curioso, porque já faz parte da nossa rotina. Eu mesmo já falo, vai querer o óleo de laranja? Ele pega o óleo de laranja, inala, e em questões assim, de 3 minutos a gente percebe a melhoria. Então ele te dá um ânimo, ele te dá um conforto, ele te dá uma leveza, né, que é proveniente dos cítricos mesmo, que é muito útil. Então é legal, na hora que você acordou, percebeu que não está num dia muito bom, não perca seu dia. Não pense assim, eu não estou com ânimo, não tem nada para eu fazer. Aproveita o suporte dos olhos, utiliza um cítrico, utiliza um mentolado e mexe com essa energia, faz essa energia caminhar em você, fique mais disposto e comece a fazer algo que te agrada. Um outro ponto que eu acho legal, então, é você, primeiro, lembrar que o óleo vai te dar um suporte. A ação precisa ser sua. Segundo, é importantíssimo você se conhecer. Você realmente enxergar e entender que a gente passa, às vezes, por muitas emoções durante o dia. Às vezes começa super bem e aparece um problema, e aí você soluciona ainda bem, e aí vem um segundo, você já não está tão bem, mas ainda lida bem com ele, e de repente vem um outro que você chuta o balde, você fala, não, agora não dá mais não, tá parecendo que está com marcação comigo, né? Então a gente pode sentir isso. E eu acho que uma coisa legal é a gente se permitir, a gente conseguir identificar o que a gente está sentindo, tentar identificar por que eu estou sentindo aquilo, entender que todo mundo passa por todas essas situações, que não é uma coisa só sua, que não é um problema que é relativo a você, e tentar entender como você pode, quais ferramentas você tem disponível para tentar mudar aquela realidade, para tentar mudar a forma como você está lidando com uma determinada situação, porque tudo passa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Para quem está em processos, por exemplo, teve perdas nesse momento e está em processo de luto, de tristeza, a gente percebe nessa questão de emoções que, inclusive, óleos como o nosso Mix Zengest, que trabalha o sistema digestivo, ajuda na parte de emoções a gente eliminar aquilo que não serve mais. Então, é um óleo muito interessante da gente trabalhar sempre que a gente quer soltar aquilo que não está servindo mais na parte emocional, trabalhar o Zengest alguns dias, porque mesmo que seu sistema digestório funcione muito bem, ele vai auxiliar você a eliminar tudo aquilo que você não precisa mais, né? Se a gente pensa também, por exemplo, na ansiedade, o Brief, que a gente usa para o suporte respiratório, vai trazer também um conforto no que você respira mais profundamente, com mais tranquilidade, que oxigena melhor o seu corpo, você vai conseguir diminuir aquelas crises de ansiedade, aquela aceleração. Outro que também eu já vou adicionar, que depois nós não vamos falar deles, é o On Guard. Quando a gente pensa em tudo que tem, sabe, assim, que a especiaria vai fazer do acolhimento, da canela e do cravo, com a alegria da laranja, é um óleo que vale a pena a gente ter no difusor de casa. Por quê? Ele vai trazer um acolhimento, ele vai trabalhar a proteção, ele vai trazer também a imunidade, uma melhora na imunidade e vai deixar um ambiente nesse clima um pouco mais fresco, né, mais frio, mais aconchegante. Então, beneficia não só a você, mas a toda a sua família. Vamos seguindo aqui. E aí, o que é que eu gostaria de mostrar para vocês aqui também? Que a doTERRA tem um kit que se chama Kit Emotional Aromatherapy. Então, ele vem óleos que já foram trabalhados, são mix exclusivos e que vão ter misturas de óleos
para nos ajudar nessa questão de emoção. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, então tá, esse óleo, o hortelã vai me dar um foco, vai trazer mais disposição, e talvez você use e não seja bem aquilo, sabe? Para você não reagir daquela forma. Ou você precisava dessa disposição, mas também está faltando uma segurança, um trabalho na questão de estima, de confiança, ou de paz, de tranquilidade. Então ele criou alguns mix, misturando e considerando toda aquela composição química, considerando a história dos óleos, né, a parte da planta e tudo mais, e criou mix com algumas finalidades específicas. Aqui vai ter um círculo que mostra pra gente, ó, se você está se sentindo apático, inseguro, amistoso, a gente pode ir no mentolado, né? Mas nós vamos olhar agora óleo a óleo, porque esse kit realmente é maravilhoso. Aqui nós temos o cheiro, que é o blend estimulante. Ele é muito indicado quando você se sente sem confiança, melancólico, aflito, tristonho, desinteressado, entediado. Mas ele vai ajudar muito a você sentir confiante, trazer aquela alegria, aquela vontade mesmo de começar de novo, aquela alegria que, como se fosse o sol brilhando dentro da gente, sabe? De você poder entender, se aceitar e trabalhar o seu potencial com confiança. E quando a gente olha os óleos que estão presentes nele, a gente vê a laranja, o cítrico, o condimento ali, a especiaria do cravo, anis, noz moscada, baunilha, gengibre, né, que vai dar o aterramento, e o gerânio. Então é um mix muito interessante para quem está precisando de levantar aquela alegria, sabe, de melhorar a estima, de estar mais disposto, ficar mais interessado, mais feliz. Nós temos também o console, que é o blend reconfortante. O console, a gente vai trabalhar muitos óleos mais introspectivos, como o olíbano, né, que é o de conexão, o patchouli, que vai quebrar os paradigmas, o ylang-ylang, que traz a questão do prazer, o sândalo também, que é muito tradicional. E ele vai trabalhar aquelas pessoas que se sentem com culpa, tristes, pesadas, magoadas ou preocupadas, envergonhadas. Então, aquela pessoa que não se sente bem, ele vai trazer o conforto que você está buscando e vai te ajudar a passar para uma outra etapa. Então, ele vai diminuir aqueles sentimentos de culpa, de perda, de tristeza e vai trazer o conforto que você precisa para você poder encarar a vida com mais disposição, com mais positividade. O Forgive é o renovador, é o óleo do perdão, né? E aqui a gente vai ter abeto, bergamota, zimbro, mirra, arbovita, tomilho, citronela. E ele trabalha questões assim de renovação. Ele vai trabalhar aquilo que está descontente, amargurado, zangado, envergonhado, triste e pesaroso. A gente vê que tem muita similaridade entre o console e forgive, né? Mas porque tem nuances que estão próximas, né? Então ele trabalha essa questão, ele que trabalha a questão de culpa mesmo, né? E vai trazer esse conforto que nós precisamos, aquela autoaceitação, aquela questão de se permitir começar, de ânimo, né? De liberar aquela carga que está te prendendo na situação que você está, de entender que a vida é hoje. E que então você não precisa se preocupar com o que já passou. Aquilo que já passou era o melhor que você tinha a fazer e agora você tem uma forma nova de ver. Então ele vai te dar esse suporte para você conseguir dar esses passos frente ao que vem de novo. O Motivate é um óleo que vale muito a pena a gente ter hoje também. Por quê? Ele é um óleo que encoraja, que ele te dá aquela disposição, que ele fala que você é capaz, que ele faz com que você confie mais no seu potencial. Então, te ajuda a enxergar o que você pode fazer, te ajuda a criar, confiar e a ousar um pouco mais. Então, ele vai ter hortelã, clementina, coentro, manjericão, yuzu, melissa, alecrim, baunilha. Então, o aroma é muito agradável e que ele vai trabalhar também para as pessoas que estão inseguras, apáticas, sem coragem, melancólica ou aflita, trazendo aquela motivação, né? Aquela coragem, aquela confiança para que ela possa enfrentar novos desafios, novas situações. E nesse momento que a gente vive hoje, né? Eu tenho um negócio e a gente vê que todos que estão trabalhando estão precisando se reinventar nesse novo cenário. E eu confio que o cenário no futuro vai ser positivo, vai ser bom, porque a gente sempre tem coisas boas, então a gente tem que focar no que é bom.
Mas a gente precisa ter o ânimo para enfrentar todos os desafios, todas as mudanças, recomeçar. Às vezes aquilo que já estava no eixo, você tem que ver de novo e voltar outra vez. E você já estava preparado para estar lá no estágio 6 e de repente você tem que voltar para o 3 e reinventar e começar como se fosse tudo do zero, né? Então, o Motivate é um óleo que nos auxilia nisso, um mix que nos auxilia nisso, a dar essa energia e essa confiança de que a gente vai plantar, como a Marcinha falou, plantar a maçã e no futuro a maçã vai estar ali para a gente colher e que vai valer a pena. O Peixe Passion é um inspirador. Ele vai trabalhar muito a questão de amor. E é um amor não só no amor que a gente fala da questão do... É ligado ao prazer, né? A vida, a vontade de viver, a vontade de aproveitar a vida, de ter como se fosse aquela faísca, aquela fagulha de alegria, de disposição, que faz com que a gente se mova com mais vontade, com mais gratidão. Ele é ideal para quem está tristonho, desinteressado, entediado, descontente, amargurado ou zangado. Então, é um blend também, que a gente vai ter óleo de coco fracionado, cardamomo, canela, gengibre, cravo, sândalo, jasmim, baunilha. E tem um aroma muito gostoso e que serve para dar para a gente aquele ânimo, aquela alegria, para a gente continuar vivendo com a gratidão que cada dia merece, né? Peace é um que no nosso grupo a gente escuta muito, né? Porque muita gente já experimentou. É um óleo que traz a tranquilidade, que reduz a ansiedade, reduz o nosso medo. Então, é um que faz com que a gente sinta parte, sinta tranquilo, sinta que as coisas estão sob controle e o controle não depende só da gente. Porque muitas vezes a gente precisa, sim, ter o ânimo de começar a se movimentar, de dar aquele passo, de reinventar um processo, um produto, um negócio, ou até na vida, né? A gente passa por momentos, o filho sai de casa, ou tem uma perda, ou se separa, alguma questão assim que a gente precisa ter a nossa ação. Mas tem hora que a gente tem que saber que a gente faz parte de algo maior e que a gente não tem tanta responsabilidade, te dar um pouco do peso e deixar como se fosse a nossa energia seguir o fluxo que estava programado, sem tanta interferência, sem tanto medo, né? Aqui a gente tem o Vetiver, que é um óleo que trabalha muito essa questão de presença, de foco no presente, no estar aqui e agora. O lavanda, que acalma, o Yang Yang, que vai trabalhar a questão do prazer, o olíbano, que é a conexão, a salva, que trabalha inclusive as questões femininas, manjerona, que eles falam que é aquele óleo do acolhimento da mãe também, e o hortelã, que vai trabalhar a disposição. Então, ele vai trabalhar aquelas pessoas que se sentem apáticas, inseguras, ansiosas, receosas, preocupadas ou magoadas, para que elas tenham realmente mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade para dali para frente pensar no que elas precisam estar fazendo. Vamos ver aqui. Aqui é uma dica que a gente fala que durante a manhã você pode aplicar uma gota na mão e depois pode aplicar nos pulsos para começar o dia. Depois do período da tarde, você pode fazer uma nova aplicação se quiser. Se for um óleo diferente, também não tem nenhum problema, tá, gente? Mas é legal, quando começa a trabalhar com algum óleo para emoções, trabalhar durante alguns dias, para permitir que esse óleo atue no nosso corpo, né? Se a gente pensa numa dor de cabeça, eu tenho essa experiência, passava às vezes o peppermint na têmpora, 5 minutos depois estava aliviado, não tinha mais a questão da dor, não tinha mais o desconforto. Mas a emoção, a gente sente um alívio. Eu, quando cheiro o balance, eu percebo imediatamente, assim, a questão da oxigenação melhor, parece o cortisol diferente. Então, assim, diminui o seu nível de ansiedade. Você consegue pensar melhor, você não tem aquela explosão, aquele ímpeto, aquela impulsividade que, às vezes, no momento de uma raiva você teria. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em mudar processos, mudar um comportamento, alguma coisa que está trazendo um sofrimento, né, na questão emocional, a gente não pode imaginar que eu usei o óleo uma vez e que, pronto, resolvida a situação. Senão, a do Terra estaria muito melhor do que ela já está hoje, né? Está um espetáculo de crescimento, é uma empresa muito séria. Esses blends, então, eu sou apaixonada porque eu até brinco, né, Marcinha? Eu comentei com você uma vez que a parte de farmácia eu acho muito legal. Mas como a gente tem essa empresa que já faz todo o teste, que estuda toda a parte científica com pesquisa de alto nível e, ao mesmo tempo,
a gente consegue receber esse mix já pronto, pensando em maximizar aquele efeito que a gente está buscando, aquela paz que eu estou buscando, ou aquele equilíbrio emocional, e minimizar os efeitos adversos que poderiam vir do óleo essencial, eu prefiro usar o mix do que tentar misturar muito. Eu coloquei para vocês alguns dos óleos que a gente pode usar, que vem no nosso kit, que são de mais acesso, porque muitos desses que a gente comentou, o Balance, o Serenity, o Elevation, né, ou o Kit Aromatherapy, a gente não tem no nosso kit, né? Quem costuma começar, começa com o kit Living Brasil, família, mas a gente pode usar, como eu falei, On Guard já para essa questão de aquecimento, de conforto, de imunidade, de força, porque ele já vai ter na composição. Eu quis colocar para vocês aqui várias formas da gente olhar se a origem é de raiz, de tronco, ou pela classificação do óleo, para ajudar quem tem o kit básico a fazer o uso para aquelas demandas que existem, né? Então, aqui voltando, então, a gente pode usar no início do dia, à tarde, um lugar bom da gente passar é perto do peito, do coração, aplicar topicamente também é legal, e à noite a gente pode colocar para difundir. E se a gente faz o uso constante do óleo, assim, sempre uma gotinha, porque ele é concentrado, né? Então uma gotinha é suficiente, mas de acordo com a nossa necessidade, a gente vai criando um novo padrão. E outro ponto que eu acho que é muito viável é o seguinte, às vezes a gente está com um sentimento que não é agradável, é uma emoção negativa, que não está nos fazendo bem. E estou usando um óleo que vai me ajudar, que o cheiro me agrada, e de repente surge uma oportunidade que eu fui assistir um filme que eu gosto muito, eu li um livro que me agrada muito e eu tô feliz, conversei com uma amiga que tinha muito tempo que eu não queria falar, o meu filho fez algo muito divertido, tivemos um tempo bom. É legal pegar aquele óleo que você está usando também, põe na mão e inala, para que aquele cheiro já guarde toda aquela memória positiva que quando você cheirar de novo vai estar vindo à tona para você. Então, eu acho que são alguns pontos assim que valem a pena a gente pensar quando a gente quer trabalhar a questão de emoções. Finalizando aqui para vocês, então, assim, gostei muito de compartilhar minhas experiências, são minhas, de vivência minha, dos meus estudos, e isso eu acho muito bacana também na do Terra, porque todos têm espaço de acordo com aquilo que tem interesse, com o que vivenciam, e é muito gostoso, pelo menos eu adoro ouvir as histórias e as experiências dos outros, porque isso nos agrega, né? Nos faz crescer mais rápido. A gente já segue no caminho que o outro já percorreu também, né? Então, queria agradecer a todos, né? E espero que vocês tenham gostado. Oi. Oi, Marcinha. Gente, que espetáculo, Oriane. Parabéns, viu? Você tá Obrigada, todo Marcinha. mundo aqui pedindo e falando comigo. Marcinha, salva essa aula, salva essa aula. Ai, Essa que aula vai bom. ficar salva, gente. É muito importante nessa época de pandemia mesmo a gente pensar nesse lado e pensar no que o óleo pode trazer para a gente nessa parte da emoção. Eu não sei por que eu fiquei enorme aqui. Pronto, vocês estão me vendo? Tô te vendo. Ariane, agradeço demais. Eu acho que tem muita gente pedindo aí seu material, de tanto que gostou. Ai, Então, que se bom, gente. você Eu me disponibilizo permitir, sim, mando para todos. a gente como passa aí para as pessoas. Que bom. E todo mundo muito feliz, porque realmente foi um sucesso. As telas, todo mundo, ai, como é que tira foto dessa tela e salva? Não, eu mando para todo mundo. Pode ficar tranquilo que eu A mando, a Ariane, Marcinha eu tenho ela compartilha, aqui, ela né? compartilhar a gravação, mas ela vai ficar gravada sim, porque tem muita gente pedindo para poder estudar sobre isso mais uma vez e ter o material salvo. Então, assim, Ah, eu que agradeço bom. demais, Ariane, foi um sucesso Fico e feliz, Marcinha. Que muito bom. feliz. Não é bom, a gente fica com um friozinho na barriga antes de começar, mas depois é só maravilha. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, o microfone está aberto aí para a Ariane responder. Alguém tem alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui. É só abrir o microfone, se alguém quiser, porque pelo chat aqui foram só elogios, tá? Obrigada, obrigada. Eu vi aqui a Milene, que é do meu grupo. Obrigada, viu, Milene, por estar aí presente. E assim, a principal mensagem mesmo é a gente pensar que ninguém melhor do que a gente para nos conhecer e saber o que a gente precisa. Então, Ó, usem Ariane, os olhos, né? e Venha aos você é um outros. exemplo para mim,
porque você é uma pessoa que eu falo muito, que é muito dedicada, muito estudiosa. E a Ariane faz esse negócio assim com maestria, viu, gente? Ela realmente pegou para ela e é isso que eu acho. Quando a gente quer, não é na hora, Ariane. A gente tem crença, a gente tem as ações, a gente consegue ter os nossos resultados. Então, muito obrigada. Obrigada, Marcinha. A todos vocês. Mais uma live super bacana. E semana que vem eu não sei de qual que vai ser, porque tem algumas pessoas que querem falar, então aí eu vou passando para vocês. Tá? Combinado. Obrigada, Marcinha. Um beijo. Gente. Beijo a todos, gente. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Ana. Beijo. Nada, tchau.